Glória a Deus, porque é um tempo assim de superação muito grande que eles viveram, e eu creio que você também e eu podemos viver. Abra o teu coração. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou dizendo: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu lhe cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse ele: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Dentre vários dos milagres do profeta Eliseu, esse milagre mostra um tempo grandioso de superação na vida dos servos de Deus, na vida dos discípulos que Eliseu tinha, e que representam as nossas próprias vidas. Amém, queridos? Que em dado momento do seu trabalho, do seu esforço, eles perderam a ferramenta. Em dado momento do seu caminho, eles perderam aquilo que era essencial para o objetivo que eles tinham, para o propósito que eles tinham. E muitos de nós, eu já vivi momentos assim, talvez você tenha experimentado momentos assim também, onde as coisas ficam pelo caminho nas nossas vidas, onde a gente deixa coisas inacabadas, que não se completam nunca. Eles propuseram construir um lugar melhor, construir um lugar mais amplo. O desejo, o propósito deles era lícito, era digno, era excepcional o que eles queriam, amém, fazer. Por quê? Era ótimo o que eles queriam fazer, porque nós vemos um mundo onde muita gente está em depressão, onde as pessoas estão paralisadas, onde não conseguem ter uma sustentação na sua vida, dentro dos seus projetos que estão engavetados. Mas aqueles homens tiraram um projeto do rascunho, que talvez você tenha feito por muitas e muitas vezes, esqueceu-se há muitos e muitos anos até, e mudou o caminho, o coração, enfim, os ares. Só que eles tiraram aquele propósito do coração e partiram realmente para fazer aquela obra, amém? E Deus quer nos dar graça em nome de Jesus, que você possa superar aquilo que foram as incorrências no teu caminho, que te fizeram perder o fôlego, que te fizeram cansar de alguma forma, para que você vá adiante com tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Diga comigo: eu vou adiante com tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Fale para quem está ao teu lado, em nome de Jesus: vá adiante com tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Quantos aqui creem nisso? Amém? Em nome de Jesus. Se você queria um conselho, se você queria uma opinião, se você queria algo de Deus, vá adiante com o que está no teu coração, em nome de Jesus. Ele vai te honrar, amém? Então, nós vemos aqui pessoas que moravam em um ambiente fechado, apertado, eram ministrados e discipulados pelo profeta Eliseu em um ambiente inadequado. Então eles demonstram estas características. Primeiro, eram pessoas que não estavam conformadas, acomodadas, amém? Eram pessoas que tinham então iniciativa, que queriam fazer algo. E isso é grandioso em nós. E quando Deus faz esta leitura no nosso coração, que não estamos acomodados, conformados, paralisados, que temos iniciativa, Ele vem com a gente, o Espírito de Deus vem conosco, amém? O apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 19: orem por mim, para que eu seja cheio da graça de Deus, em autoridade, intrepidez e ousadia, para fazer conhecido o ministério da palavra de Deus.
o mistério de Jesus a todos. Ou seja, o Espírito de Deus está procurando em nós estas iniciativas do nosso interior e do nosso coração, amém? Eles vêm então declarar isso: lugar que estamos é estreito demais para nós. Vamos tomar essa iniciativa, subir ao Jordão, cortar madeira, edificar a casa, tomemos de lá cada uma viga, construamos um lugar em que possamos habitar. Então, nesta iniciativa, eles tinham uma ideia, como fazer aquilo, o caminho que eles tinham, amém? Eles sabiam que aquilo que eles precisavam estava disponível em algum lugar. Em nome de Jesus, as coisas que você e eu buscamos, desejamos, de dádivas, de bênçãos de Deus, estão em algum lugar, em nome de Jesus. Há um estoque, ou elas estão represadas em algum lugar, e Deus vai nos dar graça para alcançá-las, pela nossa disposição, pela nossa iniciativa. E aí vem estas características, porque o versículo 2, Eliseu os abençoa, e Eliseu diz assim: ide, ou seja, ele os abençoa, vai lá e faz. Ou seja, o que você está desejando, sonhando, pensando, está vindo realmente de Deus para você. E quando nós vemos essa palavra ide, a gente logo lembra do ide de Jesus, não é verdade? Que Jesus no Evangelho, depois da ressurreição, Mateus capítulo 28, ele abençoou os discípulos dizendo o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os outros evangelhos vão dizer: olha, estou constituindo com autoridade sobre vocês, contra serpentes e escorpiões, ide, ressuscitai os mortos, fazei discípulos, curai os enfermos. Então, essa palavra de Eliseu a eles era algo tremendo, era algo espiritual, era um endosso que os encorajava e que dizia a eles: olha, vocês estão no caminho, vocês são novos, vocês estão aprendendo, mas Deus vai tomar essa iniciativa de vocês aí. Ele está endossando isso, cobrindo isso. Então é tremendo o que se passava ali, amém? Eles se levantaram, diz o versículo 3, e convidaram Eliseu para irem com eles. Ou seja, características, pessoas que queriam comunhão, que queriam companhia. Não era gente que estava querendo se aparecer, não era gente que estava querendo construir algo somente para eles, era algo de pessoas que estavam querendo compartilhar. Quem está entendendo? E daí Eliseu diz assim: ó, eu irei. Dá até assim, de alguma maneira, uma interpretação de que Eliseu olhou assim e falou: poxa, que bom, eles querem que eu esteja lá. Não é bom quando alguém quer que você esteja, que você participe, que você é lembrado, que alguém se preocupa com você? É bom, é muito bom. Ele disse: então eu irei. Então comunhão. E a presença de Eliseu ali tornava aquilo tudo muito relevante. É verdade ou não é? Tornava muito mais importante aquilo. Porque se algo é importante para mim, eu compartilho com a pastora, se torna importante para ela, daí ela vai, a gente se torna mais forte, porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Então veja, pessoas que tinham iniciativa, pessoas de comunhão, pessoas que não estavam paralisadas, pessoas que não estavam acomodadas, discípulos que, como Neemias, estavam inconformados com aquele cenário atual, e então eles se levantam. E que Deus possa encontrar em mim e em você, a despeito de qualquer limitação nossa, possa encontrar esse coração, esse sentimento em nome de Jesus. Seja para uma área específica da tua vida, seja para uma situação que você tem sonhado, desejado de muito tempo, amém? Ou seja, para o próximo, Deus vai abençoar, vai endossar, vai te encorajar em nome de Jesus, amém? Eles foram então ao Jordão, o lugar onde eles tomariam aquela madeira, tomaram um machado emprestado, era a ferramenta que eles precisavam para aquele trabalho. Não é como hoje, que você tem ferramenta para todo lado, machado, enfim, mas naquela época não, o ferro era raro, era difícil, era dispendioso, era caro, amém?
E como eu imagino que foi aquele trabalho? Eu sempre, quando falo desse texto, cito esse exemplo, né? Deve ter sido um revezamento, né? Cada um começou a cortar uma tora, cortar uma madeira, cortar de um lado, cortar do outro. Quem tinha mais perícia, quem tinha mais habilidade, foi derrubando, foi fazendo, e daí a pouco o machado caiu na mão de alguém. E esse alguém ou já estava cansado, ou não era tão hábil com o uso daquela ferramenta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou então, como dizia o meu tio, né, falecido tio Josué, ele dizia: a madeira está xoxa. Sabe quando está xoxo? Ele bateu e não cortou, então bateu em cima de um nó. O fato é que o machado deu algum golpe, e um golpe incerto, ele caiu e foi pelas águas. Amém? E esse é o exato momento da nossa trajetória, que ele requer muito mais cuidado e atenção. Amém? Porque enquanto você está vendo cair as toras, enquanto você está derrubando a madeira, está tudo bem, você está motivado, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo que está indo para frente, está progredindo. Mas na hora que acontece uma incorrência, na hora que acontece um problema, na hora que algo desvirtua aquilo que você está fazendo, aí a tendência natural é a desistência, é o coração se entristecer, é nós encontrarmos desculpas, ou então a religiosidade tenta nos atacar, é porque a gente esqueceu isso, é porque a gente não falou aquilo, é porque a gente isso, aí começa por quê, e fica um acusador interno, ou o próprio inimigo, como se já não bastasse, sepultando você junto com aquele problema, com aquilo que aconteceu. Só que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel. Existem tempos e tempos. Diga assim: eu estou em uma guerra. Amém? Fale para quem está aí perto de você: a guerra é feita de muitas batalhas. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Eu já tive uma casa, comprei uma casa há muitos anos, comprei uma casa, já tive uma casa. Outro dia passei na frente dessa casa que eu tinha comprado, perdi aquela casa, aconteceram um monte de problemas quando eu me converti, perdi a casa, né? Só que em nome de Jesus, Deus tem outra casa para me dar graça, em nome de Jesus. Amém? Então você está em uma guerra. A guerra, ela é composta de muitas batalhas. Você ganhou muitas, já juntamos tantos e tantos metros de madeira para construir um lugar maior aqui para a gente. Tudo isso tem acontecido já. Só que agora teve um problema com uma parte aí disso. Quem está entendendo? E agora? Vamos parar tudo? Eles ficaram, é perigoso a gente ficar frustrado, decepcionado, e isso rouba o seu vigor, a sua força de vontade, tira muitas pessoas do seu status de agir normal, natural, sabe? Tira da igreja até, tira do ministério, tira da família. Está quebrado e repreendido todo o mal em nome de Jesus. Talvez você tenha perdido uma batalha, mas a guerra continua. E quantas batalhas você já não venceu? Pare de se menosprezar em nome de Jesus. Você é discípulo do Rei, e Ele vai honrar você e a sua caminhada, a sua trajetória, em nome de Jesus. Diga comigo: meu trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Você vê a reação deles de preocupação. Meu Deus, perdemos o machado era emprestado, aí ficou aquela coisa, sabe? Quem foi o culpado? Com quem estava o machado na hora que caiu? Mas a nossa vida tem muitas fases. Tem momento que a gente não está bem, tem momento que a gente fraqueja, tem momento que a gente não entende as coisas, tem momento que você fica confuso. Amém? Acontecem momentos assim. E aí eles gritaram: meu Senhor, falando a Eliseu. Já pensou se Eliseu não estava? Sabe o que estava acontecendo? Uma outra característica: eles tinham cobertura espiritual, eles tinham gente que estava preocupada com eles tinham pessoas ocupadas com a vida deles, eles tinham pessoas que queriam saber deles, queriam dar satisfação, queriam perguntar, eles tinham onde recorrer, e Eliseu era uma pessoa que não ia julgá-los, que não ia falar impropérios ao respeito deles, porque Eliseu os discipulava, então Eliseu os conhecia. Amém, queridos?
Porque é terrível quando uma pessoa precisa de ajuda, recorre a alguém pedindo ajuda e encontra uma pedrada no meio da cabeça, ou acusações e condenações e tudo. Jesus disse isso em Mateus no capítulo 7, os homens são maus e dão boas coisas aos seus filhos. O filho pede um pão, ele não dá uma pedra, pede um peixe, ele não dá uma serpente, sabe? Então quanto mais o Senhor nos dará em nome de Jesus, aleluia. Correram a Eliseu perguntou: onde caiu o machado? Então qual foi o problema? E não veio dizer, acusando a ele: você é fraco, você não tem capacidade, você não tem condições, você é religioso, você é fariseu. Eliseu não foi falar nada disso. Eliseu quis saber qual era o problema para ele poder ajudar, aleluia. E essa é a voz verdadeira da igreja, de poder estender a mão para ajudar e para acalentar os que choram em um momento da necessidade, ser uma oportunidade para o milagre que vem de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. A tua necessidade é oportunidade para o milagre que vem de Deus. Então, mais características deles nós vemos: pessoas humildes, pessoas que vieram abrir o coração, pessoas que foram falar com Eliseu. Eles não esconderam aquela situação, está entendendo isso? Então pessoas de iniciativa, pessoas de comunhão, pessoas humildes, pessoas que abriram o coração, pessoas que tinham essa cobertura, pessoas que o convidaram, pessoas que não estavam paralisadas, como eu já disse, com aquela situação, queriam algo melhor. E a casa de Deus é um lugar para a sua vida melhorar em nome de Jesus. Porque o evangelho é ministrado aos carentes mesmo, e somos carentes e precisamos da palavra de Deus, amém? Aí Eliseu caiu aqui nessa direção, apontaram para ele, e eu podia te fazer hoje essa pergunta: onde o machado caiu? O que foi que fugiu das tuas mãos? O que aconteceu que daí você perdeu algo, ou perdeu-se determinado tempo que você tenha investido muito em alguma situação da tua vida? Onde caiu? Essa é uma pergunta tremenda que o profeta Eliseu fez a eles, amém? Quando eles mostraram a Eliseu cortou uma outra madeira. Sabe que aquela madeira, aquela viga que Eliseu cortou, ela é o símbolo da cruz de Cristo. Eu já vou encerrar, não vou me estender com isso. É o símbolo da cruz de Cristo, amém? É o símbolo da madeira, é o símbolo da cruz. Aqui nós podemos encaixar esta revelação da cruz, onde o Filho de Deus se fez maldito para que nós sejamos benditos, onde Ele perdeu e fez expirar a sua vida completamente, para que nós possamos reaver a nossa vida completamente, onde Ele alcança o perdido, onde Ele muda a sorte daqueles que se enfraqueceram, está entendendo? É tremendo isto. E Eliseu lança a cruz, ele lança aquela madeira, aquele pau, aquela viga que ele cortou exatamente naquele lugar. Ele vai lá e coloca a mão na ferida, talvez por isso que revela o profeta Oséias, amém? Ele fez a ferida e ele a sarará, depois de 3 dias vai se levantar em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém? E que Deus possa dar graça sobre a tua vida nessa porção. E daí o que aconteceu? Um milagre. Não tem como explicar na razão humana o que aconteceu, porque o ferro flutuou, o machado flutuou e veio à tona das águas, e Eliseu disse: pegue-o. Foram lá, pegaram o machado. Aí pode continuar cortando as vigas, aí não tem mais a preocupação porque era emprestado. Aí a coisa mudou tudo, voltou as motivações, tudo que estava, imaginaram que tinha acabado, ficado pelo caminho, voltou toda a energia de novo. Quem está entendendo? Sabe o celular quando vai carregando, carregou, aleluia. Agora, como é que o machado flutuou? Como é? Amém? Porque a densidade da água e a densidade do ferro, você sabe, né? O Isaac é químico, ele sabe bem disso. Uma coisa é 1 quilo de isopor, uma outra coisa é 1 quilo de ferro. 1 quilo de isopor vai precisar talvez de sei lá de quanto de espaço, não é? Mas uma bolinha de ferro pesa 1 quilo.
Quem está entendendo? Então, como é que aquilo aconteceu, queridos? Eu não sei te explicar, eu sou incapaz de explicar como é que o ferro pesado subiu boiando na água igual isopor, mas uma coisa eu sei, e isso eu posso te dizer, porque está escrito: o meu Deus tira quem está embaixo e coloca em cima. Está escrito, sabe o que? Aleluia, aleluia, que os últimos serão os primeiros, aleluia. Está escrito que Ele inverte todas as coisas, o que é perdido Ele acha, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus trouxe esta revelação do Evangelho de Mateus, e Ele disse: me dá o teu fardo, que é o quê? Pesado, e eu te darei o meu, que é leve, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O que estava acontecendo aqui, o que era pesado se tornou leve, o que havia se perdido foi achado, o que foi levado pelas muitas águas voltou à tona, as expectativas que haviam sido frustradas foram totalmente recompostas sobre aqueles discípulos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E hoje eu profetizo sobre a tua vida, esta unção venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor te levante nos sonhos, nos projetos, nas profecias, e te dê graça naquilo que você tem buscado, porque o que estava perdido já foi achado, e o que é pesado e tinha sido pesado vai se tornar leve na tua vida. Diga comigo: tempo de restituição, tempo de reaver aquilo que se perdeu, em nome de Jesus, amém. E eu quero declarar: muitas coisas vão voltar nas tuas mãos, pessoas vão te pedir perdão, pessoas vão ser abençoadoras tuas, Deus vai te honrar. Esta bênção é a bênção da reversão. Diga comigo: a bênção da reversão está sobre a minha vida, e vai acontecer, é uma questão de tempo. Mas o que eu preciso fazer, bispo? Eu preciso ser o discípulo. Quem eram essas pessoas? Discípulos. Eles tinham muitas características e muitas virtudes. Tinham ou não tinham? Pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas tementes a Deus, viviam em comunhão, tinham a cobertura sobre a vida deles, levaram Eliseu, pessoas humildes, mas eles não eram perfeitos. Eles falharam em algum momento, eles fraquejaram em algum momento, você está entendendo? Mas Deus vai pôr a mão na hora que você fraquejar. Vamos ficar em pé. Receba em nome de Jesus esta unção, esta marca de superação sobre a tua vida.